Projeto Conexão Cultural 4, o workshop de artesanato Esquina da Arte. Hoje nós vamos conversar sobre uma técnica simples, mista, aquarela, desenho, tinta, lápis de cor. De acordo com a sua imaginação, você vai poder participar dessa técnica que eu trouxe para facilitar uma coisa muito minha. Para aquelas pessoas que não têm muita habilidade com desenho como eu. Eu também tenho muita dificuldade com a proporção dos desenhos. Eu sempre ouço em cursos de desenho que a gente pode deixar a imaginação ficar livre. No entanto, perder proporção quer dizer também ter resultados às vezes inesperados. Eu gosto muito dessa técnica que deixa a pessoa muito livre. Mas eu tenho cuidado com essa proporção. Então, para isso, a gente pode usar várias técnicas também. Desde o decalque, o desenho ampliado. Mas aí eu pensei, se a gente trouxer um objeto tridimensional e transformá-lo em bidimensional, sabe aquela estatuetazinha que você tem em casa, que você admira muito e que você gostaria de desenhar? Então, isso é possível através dessa técnica, que seria uma técnica do contorno. Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso vai servir para que dê um guia para a gente. Então, assim, usar como referência um objeto. Então, vamos começar aqui. Como seria? O que eu preciso para fazer esse desenho? Um papel aquarelável, ou seja, próprio para aquarela. Um pouco de água. Papéis absorventes. Pincéis de aquarela variados. Uma canetinha própria para aquarela, lápis de cor, de preferência aquarelável, pastilhas para aquarela. E finalmente uma régua que vocês vão entender no final para que serve, ok? Então, vamos partir dessa ideia, pega o objeto e traz aqui. Tá? Nós vamos nos preocupar com o contorno. Pode usar um lápis comum, um lápis aquarelável, o que ficar melhor para vocês. Tudo muito simples, tá, gente? É para facilitar, para desmistificar algumas coisas que tem na arte que a gente acha que a gente não vai conseguir, né? Então, quando a gente faz o contorno aqui, ó, fixando aqui, olha. Esse aqui, como é de metal, ele fica bem organizadinho, não precisa nada para prender. Basta a gente se organizar aqui, fixar a mão, que a gente consegue resultados bons. Rapidamente vocês vão entender que isso aqui é super importante por causa da proporção. Então, o desenho já fica organizado e a gente tem um bom resultado, como eu falei, porque a gente não vai perder a proporção. Isso aqui é ótimo, porque como eu falei, ele é bem estruturado, né? Olha só. As outras técnicas, gente, pode ser uma ampliação de uma foto, um decalque tipo carbono. A gente pode fazer aquela técnica do quadradinho que a gente aprende na época de escola. Tudo isso serve como forma de desenhar. E tem pessoas que nascem com o dom, né? Elas realmente olham uma imagem e já consegue transferir para o papel. Eu preciso de algumas técnicas. Olha só, não sei se vocês repararam, mas essa esculturazinha ela tem uns vazamentos. Então eu vou aproveitar também isso para me ajudar. Porque até então eu tenho esse contorno, ó. Olha que legal. Então, eu vou de novo aqui e tentar, já molhando um pouquinho o pincel na tinta, pegar um pouquinho mais desse contorno. Pego um pincel fininho, abro as minhas pastilhas e vou usar. Pessoal, a água também tem que estar aqui pertinho, né? Porque a aquarela é assim. A gente molha onde a gente quer trabalhar e depois a gente vai na tinta, ó. Tá? Então eu tô pegando os vazamentos só para me dar uma ideia de onde eu vou trabalhar, viu? Nada muito engessado, muito rigoroso, não. O resultado é sempre muito bom
quando a gente faz com amor, e a arte tem que ser assim, né? Cheia de afetividade, feita com as mãos e com as batidas do coração. Sempre falo isso, que aí você realmente passa a ideia do que você quer, né? A sua emoção. Pessoal, esqueci de comentar com vocês que eu escolhi a imagem de um anjinho porque eu acho que o nosso momento remete muito à proteção, né? A gente tem feito muita oração, tem recebido oração também, né? E aí eu fico pensando que os anjinhos, eles são símbolos da proteção. A gente cresceu ouvindo falar dos anjos, Rafael, Miguel, Gabriel, chefes da milícia, né? Arcanjos. E depois a gente aprende que a gente tem um anjo da guarda da gente. Eu até costumo dizer que a gente deve batizar esse anjo, tá? Eu acho muito, muito, muito legal batizar o anjo. Inclusive, eu estou pintando esse aqui, estou lembrando de uma criança, que eu sei que o anjinho dele tem nome, e a gente pode até batizar no final com o nome dele, né? Desse anjinho, tá? Então, gente, isso aqui que eu fiz é só mais uma tática que às vezes dá certo, às vezes não dá, porque tem que ter um vazamento na escultura. Vamos ver, olha só. Pode parecer muito pouco, né? Mas isso aqui vai nortear a gente, viu? Pode ter certeza que isso aqui vai nortear a gente. A gente vai pegar uma canetinha aquarelável e vai fazer os contornos. É bem importante a gente ter a referência perto, viu, gente? Que vai facilitar muito o desenho, né? Eu tô vendo aqui que esse anjinho tem uns cachinhos aqui bem bonitinhos, ó. Aí a gente vai tentando imitar aqui, ó. Não precisa se preocupar muito com um contorno perfeito, nada disso. A aquarela te permite umas variações assim, que aí resulta até em algo bem diferente. Às vezes não tão parecido com o que você queria, mas às vezes até melhor. É interessante isso. Bom, essa flautinha aqui que tá na mão, olha que bonitinho, ó. Isso aqui vai nortear bastante, né? Ela vai afinando aqui. Importante você ter a referência perto, que você vai fazendo os contornos, né? E vai fazendo aqui os detalhes, as bochechinhas. Aí você vê aqui, ó, que aqui passa também uma listinha. Aqui, ó, né? E vamos ali, a mãozinha. Né? Depois a gente contorna aqui melhor. Aqui tem a asinha, né? Ó, segue aqui, ó. Aqui passa o bracinho, vai fazendo os contornos, sem se preocupar muito se o contorno tá correto ou não. Mas o resultado sempre é bacana, porque a intenção é ótima, né? E ele olha só, o anjinho é bem gordinho, então a gente faz aqui algumas nuances, né? O joelhinho dele passa aqui, e aqui também tem, ó. Né? São detalhezinhos que a gente precisa organizar para ficar tudo muito bem bonitinho, né? E é impressionante que o desenho fica meio desajeitado, mas no momento que você começa a pintar, você vê que ele vai mudando o efeito completamente. Então, tá na hora da gente começar a se preocupar com a pintura. E lembrando sempre, gente, que a gente tem que lavar o pincel toda vez que for começar. Primeiro a gente leva a água aqui, né, no local. Observem que a tinta não borra da caneta, porque ela é uma tinta própria para caneta aquarelável. Eu não sei se vocês pensam em anjo lourinho. Na minha cabeça vem, eu acho que isso é uma memória afetiva, né? Em algum momento a gente viu aqueles anjinhos de cabelo mais lourinho, mas também tem os anjinhos com cabelo de várias cores. Mas aí é de acordo com o seu momento, sempre lavando, olha, usou o pincel, lava, enxuga e muda de cor. Né? Então, eu sempre gosto de colocar o lourinho com um pouquinho de marrom também, né? Porque o anjinho vai ficando... Fica aquele cabelo tão fora da realidade, né? Vamos imaginar um anjo aqui que está bem perto da gente, nos protegendo nesse momento. É isso que é importante, né?
que a gente pense em algo bem materializado. Como cor de pele, eu uso sempre um marronzinho bem clarinho no fundo, né? Ó, que depois a gente pode mesclar. Olha, gente, ficou forte. Olha essa dica aqui, ó. Se ficou forte, você pega o papelzinho absorvente e faz isso, ó. E aí você apaga a cor. Então vamos fazer de novo? Eu tava achando um pouquinho forte. E ó, aí eu já faço um pouquinho mais claro. Outra coisa importante quando a gente está fazendo qualquer tipo de pintura é decidir onde a luz do sol está batendo. Vamos escolher um ponto de luz. Eu vou escolher daqui, tá, gente? É como se o sol estivesse vindo da esquerda para a direita. Então a pintura ela fica toda mais clara para cá e um pouco mais escura, como se ela estivesse com uma sombra. Lavei o pincel e vou lá no cor-de-rosa, porque eu estou imaginando essas bochechinhas bem cor-de-rosinha. Vocês também pensam assim, gente? Cor-de-rosinha, bem cor-de-rosinha, né? Olha que bonitinho. Não tá? Aquele anjinho de nuvem. Pois é. Aí eu lavo aqui e vamos lá, a boquinha. Vamos aqui, ó. Aqui a gente vai dar depois um acabamentozinho mais escuro. E a gente tem que pensar no corpo todo, de um modo geral, com uma cor de pele, né? Inclusive as asas, tudo da mesma corzinha, para dar aquela sensação de continuidade, né? O anjo é um serzinho de luz, que a gente não consegue ver tanto o contorno, né? A gente mais sente a presença do que a gente pode definir traços. Então a gente leva isso aí também para o desenho. Aquela coisa do abstrato materializado, mas de maneira bem suave, né? Bem fofinho. Observe que não é uma arte muito engessada, né, gente? Que a gente chama engessado quando tem aquela técnica muito organizada, muito perfeccionista. Não é o caso daqui. Foi por isso que eu me apaixonei pela aquarela e criei a minha técnica que eu chamo de aquarela ladrilhada. Vocês vão entender bem o que eu estou dizendo daqui para o final. Me acompanhem até o final, porque aí vocês vão ver um resultado bem interessante e que vai deixar vocês com a sensação de que vocês também podem. Isso é que é legal, né? Que todo mundo pode. Basta mergulhar um pouquinho no processo, tá? O processo criativo, ele começa com um pensamento, tá? Você tá lá na tua tela mental, você visualiza, você sente vontade de fazer alguma coisa e você tira da tela mental e leva para algum lugar. Nesse caso, a gente está levando para uma folha de papel aquarelado. Isso é bem legal, quando você sente que aquilo que era só sua imaginação agora pode ser visto por todo mundo. Isso é bem gostoso, gente. Bem gostoso. E aí eu fico imaginando que essas peninhas, elas fazem uma concavidadezinha, por isso elas precisam receber um pouco de cor mais escura, para dar aquela sensação que tem uma profundidade aí, tá? Então, eu estou fazendo aqui, ó. Enquanto isso, vocês vão pensando como é o nome do anjo de vocês. Todo mundo tem um anjo da guarda. Aí vocês vão pensando para que no final, quando vocês forem desenhar, vocês também tenham anjinhos, né? Para batizar ou dar de presente para alguém já nomeado. Acho isso bem interessante. Bom, como aqui já secou, porque seca super rápido, eu vejo que tem a necessidade de fazer um contorninho melhor na boca para receber esse instrumento, né? Aqui, contorninho melhor. Aqui, ó, até um cíliozinho, ó. Né? Tudo bem assim, só pontilhadinho, né? Olha como a expressão vai nascendo, né? Então, como a gente decidiu que a luz vem daí, então, gente, a gente vai dar uma escurecida nessa parte aqui um pouquinho, tá? E aqui do cabelinho também, a gente pode pôr uma sombra bem aqui. Quando eu falo de sombra, eu falo muito de marrom e de preto. Na aquarela, as cores não são opacas, elas têm uma transparência muito delas. E quando elas secam, elas ainda ficam mais escuras ainda. Então, a gente não tem que ter muito medo, assim, desse contorno, tá? Principalmente se estiver bem dosado com água, aí vocês vão ver que quando seca, fica bem bonito. Bem interessante, tá? Interessante. A gente não vai se preocupar muito com
os contornos. Olha, aqui tem um pescocinho, né? Então aqui também tem sombra, ó, para que o queixinho apareça melhor, a gente põe debaixo do braço, a mesma coisa, ó. Toda vez que você faz sombra, você traz para perto da luz algo, né? Você dá volume. Olha como o bracinho de repente apareceu aí, né? E a gente, assim, capricha mais aqui ainda, ó. Tá? Aqui, ó, como já tá secando e já tá desaparecendo um pouco aquilo que a gente, ó. Aqui eu acho que ficou forte, aí eu vou lá e apago, ó. Tá? Vamos apagar um pouquinho quando a gente achar que tá muito forte, tá bom? Aqui eu acho que ainda é o lourinho do cabelo. O grande lance da aquarela é trabalhar com sombra. Tudo faz sombra, não é verdade? Tudo faz sombra. Então, depois a gente pode usar as canetinhas como contorno. Não é a condição ideal. Vocês vão observar aquarelas que praticamente não usam canetas. A minha técnica, eu já uso bastante caneta. E uso muita sombra, uma coisa bem natural para mim. Eu não me prendo muito às regras. Né? Eu vou afinar um pouquinho esse instrumento. Daqui para o final a gente vai ter ele bem mais interessante. Aí eu vou afinando, vou fazendo do jeito que eu estou visualizando no meu desenho. Onde fica muito aguado, depois a gente vai lá e faz uma nova sombra. O que é legal dessa técnica é que você tem como remediar, sempre, sempre. E se borrar um pouco também não fica feio. A gente ajeita com os contornos, né? É bem interessante a gente não se perder do que a gente quer, porque tem como recuperar praticamente sempre, sempre, sempre. Olha só. Ó, tudo fazendo um pouco de sombra, sendo que essa sombra daqui passa a ser um pouco mais clara, já que a luz do sol a gente decidiu que vem daqui, né? Então, assim, olha só, vamos molhar primeiro, né? Aquilo que eu falei pra você. Depois a gente vai lá na pastilha, ó. Olha só que legal. Ó. Tá? O objetivo é dar sombra. Então, se dá sombra, tem que acompanhar o desenho, não é isso? Ó. Tá? É tão gostoso que não dá nem vontade de parar para secagem, né? A gente fica mexendo o tempo todo, mas tem uma hora que tem que parar assim. Secar, olhar quais são os defeitos, o que você pode contornar melhor. Tem que dar uma paradinha assim, tá? Mas enquanto isso a gente vai mexendo bastante até conseguir. A gente imagina se aqui tem uma perninha virada, bem aqui tem uma luz mais apagadinha. Aqui, ó, o contorninho do pé. Aqui que a coxinha também faz um volume. A gente quer que a coxinha fique mais cheinha, né? Então a gente vai contornando em volta até conseguir isso, ó. Tá? Vamos consertar esse aqui para deixar essa coxinha mais gordinha. A gente depois pode usar a canetinha, só para depois que secou, né? A primeira secagem é bem importante para a gente ver o que está faltando, contornar melhor, né? Dar um tomzinho, né? Melhor. Tem que estar bem sequinho, viu, gente? Senão estraga muito a caneta, nem é a situação mais ideal.
Mas é uma possibilidade, né? Não precisa dizer que não pode usar a caneta depois. Poder pode. O ideal é usar antes, mas como eu falei para vocês, eu também não tenho tanta habilidade, então eu vou corrigindo de acordo com a necessidade. Fazendo contornos, depois eu vejo, avalio a cor, como é que tá, se precisa dar uma melhorada. E nessa a gente vai encontrando defeitos e melhorando também os detalhes. Agora que a gente fez a sombra, a gente vai colocar aquele azul que é bem característico das minhas pinturas, né? Uma mistura de turquesa. Eu adoro misturar essas coisas. Como eu falei para vocês, não tem problema quando uma tinta entra no espaço da outra, viu, gente? Isso aí é bem de cada um. Quem quiser deixar bem misturado, não tem problema deixar as sombras. É aquilo que eu falei pra você. Olha, aqui eu já botei um marronzinho, mas eu vou lavar e voltar pro meu azul, tá? Eu gosto muito desse tom meio turquesa. Dá uma sensação de céu, né? Eu acho bem legal. Tem gente que gosta de deixar um branco. A minha professora diz que a gente nunca usa tinta branca. Se quiser alguma coisa branquinha, tem que deixar do próprio papel. Interessante isso. Uma coisa muito dela, da professora Rosiane. Mas que a gente traz pra gente também, né? Uma pessoa referência. Então, aí aqui, a gente vai fazendo. O efeito, ele é interessante quando seca, tá, gente? Muda bastante coisa. Então, por conta disso, às vezes a gente pesa mais em uma cor, em outra, porque já sabe que vai ter um efeito no final diferente. Se eu quero uma sombra mais escura, então eu entro com azul naquela sombra anterior, que aí a sombra aparece com mais força, ó. Tá? Ó. Aqui. Olha, eu usei aqui um pouco, né? No mais escuro, depois eu volto, boto para azul. Olha que legal. Bem aqui nessa região eu uso muito para colocar o nome do anjinho, depois a gente vê se a gente vai nomear ele. Estou pensando no anjo Antônio, que é um anjinho muito fofo, que é o protetor de um querido meu. Olha só, gente, fiz o contorninho, né? Nós vamos esperar secar um pouquinho, a gente fazer uma parte bem interessante. Gente, no período de secagem, eu particularmente uso muito a canetinha. Secou, eu vou lá e vejo algum contorno que eu quero fazer, não é nenhuma regra, mas eu vou lá e ajeito algumas coisinhas, tá? Isso é uma coisa também, como eu falei, muito de cada um, tá? E agora, vamos dar mais uma secadinha, né? E vocês agora vão se surpreender com o que vai acontecer. O próximo passo é interessantíssimo. Assim, do jeito que eu quero. Porque não adianta mais eu passar tinta onde já... Bom, pessoal, a aquarela secou e agora vocês, se não conhecem a técnica de aquarela, vão se assustar um pouquinho. Eu vou molhar o meu pincel de maneira bem aguadinha e fazer uns pinguinhos assim. Olha o movimento, ó. Parece muito, né, gente? Mas isso aqui também seca, tá? É aleatório. Em alguns lugares vai ficar mesmo um pouquinho mais. Eu sempre começo pelo pretinho, tá? Gente, parece que a gente tá estragando todo o nosso trabalho, né? Mas não é, isso faz parte da aquarela, tem um efeito bem interessante no final, tá? A gente joga, espera entre uma e outra. A gente vai esperar um pouquinho e depois vai usar marronzinho, tá bom? Bom, agora a gente vai para os pontinhos marronzinhos, tá? Eu gosto muito dos marronzinhos, que eles dão uma sensação de antiguinho, né? De uma coisa que tá enferrujadinha. Eu acho que combina bastante com esse
de estilo de pintura, principalmente quando se trata de arte sacra, né? A gente vai fazendo assim e depois a gente tem que deixar secar muito bem para a última etapa, que é uma característica da minha arte, que eu chamo de aquarela ladrilhada, e finalmente vocês vão entender o porquê de falar que é ladrilhada, tá? Vocês vão ver, finalmente entender. Vamos esperar mais uma secagem, ok? Como eu estou trabalhando uma folha 3, a cada 40 milímetros eu tenho um pontinho aqui de marcação. Então aqui eu vou fazer um ladrilho, tá? Vocês vão entender bem daqui a pouco. E na lateral eu vou conseguir fazer 4 divisões, tá? A cada 31. E depois eu vou deixar os pontinhos e vou passar aqui, ó, a mão livre, as marcações, ó. Pra fazer a sensação de um ladrilho. Deixar a mão livre é bem interessante. O nome é aquarela ladrilhada. Já estou cuidando desse registro, porque é algo muito importante para mim. Ter essa técnica guardadinha. Com referências nos azulejos de São Luís, do Maranhão. Bom, se são azulejos muito antigos, eles sempre apresentam umas fraturas, isso é que é minha paixão. Eu gosto muito dos ladrilhos que a gente encontra em igrejas antigas. Toda vez que eu vou em uma, eu fico olhando como que a ação do tempo transformou aquele ladrilho, né? Deixando ele com sua história. E aí eu gosto também de pensar que a gente pode ter umas fraturazinhas, né? Isso é bem interessante. Eu acho que... E aí o que eu faço? Eu trabalho nessas fraturinhas, né? O que a gente pensa? Que um azulejo, né? Ele vai manchando o rejunte com o tempo, né? Em alguns lugares, né? Fica bem acentuado o acúmulo de resíduo. A gente trabalha bem isso assim nas terminações, olha que lindeza, né? À medida que vai secando, vai ficando diferente, bem bonito. Eu particularmente adoro esse aspecto de vintage, né? De coisinha antiga, dá a sensação de história, né? E geralmente a referência tá na história, né? Não é uma coisa que surge do nada, né? Tudo tem referência, consciente ou inconsciente, mas tudo tem referência. Isso aqui é o mais interessante. O Anjo Antônio. Falta agora só colocar na moldura, né? E entregar para a pessoa homenageada. Vocês gostaram? O workshop Esquina da Arte foi uma delícia de fazer. Obrigada.